Olá galera, vamos continuar as gravações de Física 3 agora, no capítulo 11 da apostila 3. Nós vamos começar pelo exercício 10, que são os exercícios que não foram feitos aí na sala. Qualquer que seja o tipo de usina geradora elétrica, as linhas de transmissão têm função primordial de conduzir a eletricidade gerada desde as usinas até os centros de consumo. É importante que a energia seja conduzida de maneira mais eficiente e segura possível, objetivando inclusive diminuir o efeito Joule, que é o aquecimento aí dos fios. Então a resposta correta é a letra D, uma baixa densidade e resistividade e transportar baixa corrente sob alta tensão. 11. Em Pernambuco, a energia elétrica residencial é distribuída pela Companhia Energética de Pernambuco, criada em 10 de fevereiro de 65, privatizada no ano 2000 e hoje controlada pelo grupo Neo Energia. Ela atende cerca de 3,2 milhões de habitantes em 184 municípios pernambucanos, por meio de rede de distribuição, como mostrado na figura a seguir. As principais grandezas físicas envolvidas em um circuito elétrico são a tensão elétrica e a corrente elétrica, que é dada em ampere, e a resistência elétrica, que é medida em ohm. Sobre essas grandezas, podemos afirmar que, resposta aí, letra D, o volt é a quantidade de joule por unidade de carga. 12. Um estudante tem uma pequena lâmpada de LED vermelha em cujas especificações lê-se o seguinte: queda de tensão 1,8 volts, corrente máxima 0,02 ampere. Ela quer ligar essa lâmpada a duas pilhas AA em série, cada uma delas tem voltagem de 1,5 volts, mas percebe que para isso deve acrescentar algum resistor ao circuito. Qual deve ser a resistência mínima do resistor para que a lâmpada de LED não queime? Na letra B, a estudante tem à sua disposição até 4 resistores de 120 ohms. Quantos resistores ela deve usar para que a lâmpada opere seguramente sua corrente máxima? Vamos lá. Então, para calcular aí nós temos a tensão da pilha menos a tensão do LED, precisaríamos de 60 ohms aí de resistência. Como ela só tem resistores de 120 ohms, precisaria de dois resistores de 120 ohms em paralelo. Consequentemente, ficaria com esse desenho aí que você está vendo. 13. Um circuito eletrônico utilizado pelos alunos da FATEC possui resistores medidos em ohm e uma DTB de 12 volts entre os pontos A e B, conforme a figura. Então, temos uma figurinha aqui um pouquinho diferente, que podemos reescrevê-la assim. Ele quer que a gente calcule o valor da corrente elétrica da associação de resistores no circuito apresentado na figura em ampere. Então, só a gente calcular usando aí U igual a R vezes I, chegaremos aí a 2 amperes, letra E. 14. Um fabricante projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada uma delas deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns desses foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2, tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente elétrica superior a V/R mais L, em quais dos circuitos a lâmpada queimará. Bom, para os três circuitos nós vamos usar aí a formulinha padrão, o R vezes I, e assim vamos conseguir calcular a resistência nos três circuitos. Então no primeiro circuito nós vamos ter aí, aplicando a formulinha, como os dois resistores estão em série, é só somá-los, nós vamos chegar a uma resposta exatamente igual o exercício falou. Então a primeira lâmpada é possível utilizá-la sem queimar. A segunda e a terceira, a segunda o resistor aí está em paralelo, a terceira só tem um resistor. Calculando ambas, a intensidade da corrente vai ser diferente do que está exposto no exercício. Logo a nossa resposta é a letra D. Ainda assim, a lâmpada queimará no segundo e terceiro circuito. D15.
No circuito a seguir, o galvanômetro não acusa passagem de corrente. Determine o valor da corrente elétrica e no circuito. Então nós não temos aqui no galvanômetro uma passagem de corrente. Então primeiro vamos calcular aí a corrente, a resistência do resistor Y. Como não tem passagem de corrente no galvanômetro, a gente despreza ele e calculando aí o valor de Y dá 4 ohms. Na sequência a gente consegue montar agora um circuito. Então nós temos aí um circuito que está em paralelo às resistências. Podemos calcular aí as duas que estão aqui em série, mais essas duas que estão em série. Chegaremos a duas resistências em paralelo. Calculando essas duas, nós vamos ter aqui um circuito todo em série com a resistência de 16 ohms. Aplicando o RVZ, nós vamos chegar aí que a corrente elétrica do sistema é de 3 amperes. A resposta deu a letra D. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado na região de resistência, aliás, igual a 10 ohms, que se conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito e uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então nós temos aqui a tensão da TV, né, a mínima de 90, a resistente de 50. Se a tensão for de 90, nós temos a passagem de 1,8 amperes. A intensidade de corrente aí do cabo entre 120 e 90, nós vamos ter aí uma passagem de 3 amperes. E a lâmpada, cada lâmpada aí vai consumir, a lâmpada menos a intensidade da corrente, 1,2 amperes. Então, consequentemente aí, nós vamos calcular aí que cada lâmpada vai precisar aí de uma corrente de 0,45 amperes. Logo, nós vamos ter um número máximo aproximado de lâmpadas, de 2 lâmpadas, resposta à letra B. No laboratório de física, existe um galvanômetro de resistência interna de 0,8 ohm, que pode medir sem se identificar correntes de intensidade de 20 microampere. Tenente Roger, professor de física, resolveu associar ao galvanômetro um resistor denominado shunt, para que ele se torne um miliamperímetro de fundo de escala de 200 mA. Qual deverá ser o valor do shunt associado e o valor da resistência do miliamperímetro, respectivamente? Nós vamos ter mais ou menos esse sisteminha aqui, passando aí pelo galvanômetro 20 mA, né? E a gente costuma marcar aqui uma resistência de 0,8, por onde está passando esses 20 mA. Consequentemente, a resistência associada a ele aí é de 0,2 por 2,25. E a resistência equivalente aí vai dar 0,08 ohms. A gente calcular aí a resistência equivalente, chega a esse valor. Como resposta nós temos a letra A. 18. Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 volts tem resistência interna de 5 ohms. A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente com resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,2 A, em que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Nessa circunstância, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor valem respectivamente. Então, calculando aí a resistência 1, nós temos a tensão de 4 volts sobre a intensidade da corrente, a gente chega a 20 ohms. Se a resistência aí for de 20 ohms, se a resistência de 5 ohms, a tensão 1 vai ser de 1 volts, a tensão 2 vai ser de 10 volts e a resistência final aí do segundo item vai ser de 50 ohms. A resistência 2 aí é a tensão de 10 volts
sobre a intensidade da corrente aí, que é de 0,2 amperes. Resposta letra B. 19. Para decorar a fachada de sua ótica, o proprietário construiu uma peça com elementos resistivos que, quando percorridos por corrente elétrica, emitem luz. A peça de decoração pronta corresponde à associação de resistores entre os pontos A e B indicada na figura. Ele quer saber a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então a gente pode calcular separadamente. Na lente esquerda nós vamos ter uma resistência de 2 ohms, na letra direita de 4 ohms, e a resistência equivalente é a soma de todas elas, né, estando em série, dá 12 ohms, letra C. 20. Na bateria de um telefone celular, em seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 volts, a potência máxima que o carregador pode fornecer a esta carga pode ser armazenada na bateria são respectivamente próximas de. Na saída do carregador a gente tem aí o de 5 volts, o I de 1,3 ampere. A potência máxima que o carregador pode fornecer vai dar aí 6,5 volts, né? Potência formaninha do pio. A carga máxima da bateria vai ser de 1,650 microampere. Isso dá aí como resposta 5.940 coulomb ou 5.940 ampere por segundo.